Boa noite, Guarulhos, na tela. Boa noite, Guarulhos, na tela da TV Guarulhos e do Facebook do Guarulhos em Destaque. Põe na tela, meu amigo Lucas Braga. Para você que acompanha de segunda a sexta, só vou pedir ao Lucas Braga, enquanto ele arruma, dá uma mexida aqui, por gentileza, Lucas Braga, se aproxime aqui para a gente chegar mais aqui no estúdio, por favor, para que você compartilhe o negócio aqui. Chega mais, Lucas Braga. Se você puder compartilhar aqui o nosso áudio com o nosso... dividir aqui a seara. E aí você tem o Facebook do Guarulhos em Destaque e tem o YouTube do Geraldo JR da TV. O Lucas Braga comigo e toda a equipe de profissionais da TV Guarulhos. Mandar um abraço à nossa primeira-dama, a Cássia Franco, né, a internacional. Um beijo grande, Cássia. Gente, vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Na tela, Lucas Braga. Olha aí, de cara o condomínio Vila Nova, trazendo as informações. Venha também para Vila Nova, o seu condomínio merece o melhor, na tela do guarulhosendestaque.com.br. E hoje eu vou estar com especialista, hein? Essa especialista em condomínio vai estar aqui. Prefeitura faz obra completa para recuperar trecho da Avenida Palmeira. E tem mais. Agentes de saúde da UBS Cumbica inauguram um serviço com tablets. Você pensa o que, Lucas Braga? É o mundo da tecnologia. Gente, hoje, todas as segundas-feiras, nós vamos ter aqui o especialista em condomínio, convidado todo especial, Rafael Zanin, que vai, entre outras coisas, tirar dúvidas de você que enviou mensagens para o Facebook, tá certo, do Guarulhos em Destaque e do Geraldo Júnior. Tudo bem? Então, boa noite do nosso especialista, Rafael Zanin. Boa noite, Rafael. Boa noite, Geraldo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Rafael, a gente sabe que hoje é chegado o momento desta pandemia, inclusive da revista Veja de hoje, do final de semana, o maior desafio hoje do casal está no celular e no relacionamento. Matéria da revista Veja do final de semana. O Senado aprova, obriga que moradores e síndicos de condomínios informem casos de violências domésticas às autoridades competentes. O texto vai para análise na Câmara dos Deputados. Esta matéria vem de encontro à preocupação de vocês, especialistas? Olha, Geraldo, esse projeto de lei que foi aprovado aí pelo Senado, vai seguir aí agora para a Câmara, né? Já é um avanço muito grande nessa parte condominial, né? Justamente porque nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, muita gente em casa, né, na quarentena, né, os índices de violência doméstica aumentaram, elevou aí, só em São Paulo, para você ter uma ideia, em fevereiro registrou 177 casos, só em São Paulo, de violência doméstica. E aí em março já aumentou para 268 casos. Tá? Então vem aumentando cada vez mais, e aí motivo esse pelo qual o Senado ele criou aí esse projeto de lei, justamente para dar também aí um certo poder e autonomia para o síndico, para os moradores, né, também denunciarem caso constate aí algum tipo de violência doméstica, denuncie aí, possa denunciar para as autoridades e aí fazer uso aí do direito. Tá. Nós estamos com o especialista Rafael Zanin aqui na tela da TV Guarulhos. Olha só, para você que gostaria de mandar perguntas para o especialista, tem um Facebook do Guarulhos em Destaque para você enviar com o seu nome, qual é a sua dúvida, tá certo? Porque todas as segundas-feiras vamos estar aqui com um especialista tirando dúvida. O especialista Rafael Zanin, da Vila Nova Condomínios, que vai tirar as suas dúvidas em relação a esse questionamento. Agora, Rafael, antes da gente entrar nas perguntas, como é que você avalia
por exemplo, daqui a pouco vou conversar com o professor Cleiton, já se encontra aqui, vai falar das academias que foram reabertas nesta segunda-feira. Como é que você avalia essa preocupação hoje, no relacionamento, nessa pandemia, onde o casal, segundo pesquisa da revista Veja, tem o celular como desafio de relacionamento dentro de casa? Olha, Geraldo, é complicado essa questão, né? Porque agora os casais estão vivendo, nessa quarentena, estão vivendo mais próximos aí um dos outros, né? Antes tinha uma vida mais corrida, um trabalhando, outro trabalhando, e agora trabalhando aí em home office, o pessoal fica mais aí junto dentro de casa e acaba acontecendo esses problemas aí domésticos, né? Mas é aquilo, cabe sempre ao síndico, agora com esse projeto de lei, cabe ao síndico dar uma autonomia aí para ele poder denunciar, e ainda um caso novo nessa lei, que é o síndico omisso, né? Caso o síndico saiba de algum caso dentro do condomínio e não denuncia as autoridades, cabe até ele destituição do cargo. Olha só, Geraldo, que novidade. O síndico omisso agora ele pode ser destituído por conta desse fato aí de violência doméstica. É lógico que ainda vai ser encaminhado para a Câmara dos Deputados para ser votado, mas é aquilo, cabe o papel do síndico reeducar os moradores também, né? Quando sai novas leis, novas normas, cabe ao síndico reeducar, né? Até nesse projeto de lei vem falando para fixar cartazes em área comum do condomínio, né? Nos elevadores, para falar sobre esse problema. Caso algum morador às vezes constate briga de casal, discussão, enfim, algo que se prolongue e se constate aí que está ocorrendo violência doméstica, tá? Tem que passar para as autoridades, né? É algo que não tinha nas normas, né? Não tinha, até nas convenções condominiais, no regulamento interno, não existia nada sobre esse tipo, né, de assunto. Então, por isso, da necessidade de estar trazendo agora, e aí o Senado resolveu criar esse projeto de lei, tá? Do senador, né, Luiz do Carmo. Sim. E é isso, Geraldo. Vamos às perguntas agora dos nossos amigos das redes sociais. Quando ocorrem vazamentos no apartamento do vizinho atingindo o meu, de quem é a responsabilidade? Especialista Rafael Zanin. Ótima pergunta, Geraldo. A responsabilidade é sempre de quem está causando o vazamento. Tá? Então, se você tem o seu vizinho de cima, normalmente acontece mais na região dos banheiros, né? Do banheiro. O morador está com um cano em cima dele, da privada do chuveiro do vizinho, que está dando vazamento no apartamento dele, no banheiro dele, que é embaixo, né? Então, sempre a responsabilidade é do vizinho de cima, tá? Nunca é do condomínio. O condomínio só vai se responsabilizar por algum vazamento que seja algum cano de plumada, né? Algum cano que a gente chama de canos verticais, tá? Canos de plumada, que aqueles que abastecem todas as unidades ou levam dejetos de todas as unidades para baixo, tá? Ou se não, se for algum vazamento proveniente do telhado. O telhado, a última estrutura ali do edifício, né? Caso venha apresentar algum vazamento em alguma unidade, aí sim é de responsabilidade do condomínio. Salvo vazamento entre apartamentos, os moradores, cabe a eles, numa boa conversa, resolver o problema. Ainda em relação às dúvidas, no meu condomínio, meu vizinho gosta de trabalhar após 22 horas. Já busquei entendimento, mas não consegui. Olha, Geraldo, aí é complicado, né? Todo condomínio tem a sua convenção e o seu regulamento interno, né? Um documento complementa o outro, tá? A convenção é um documento mais antigo, feito pela construtora, né? Prevê já algumas normas, algumas regras, mas é bem tranquilo, bem brando. E tem o regulamento interno que é aprovado em assembleia para complementar aquelas normas que faltam na convenção, tá? Se no estatuto, na convenção, no regulamento, não fala sobre horário de barulho, tem que se levar para uma assembleia e aprovar, tá? E cabe sempre a todos os integrantes do condomínio seguir o que está nas normas, nas leis, nas regras, tá? Se o morador que está infringindo o horário, não parar, o morador que está sendo lesado não conseguir uma boa conversa com o seu vizinho, tem que procurar o síndico, conversar com ele, e aí sim, se não resolver, o síndico tem que atuar, tem que notificar, tem que multar,
tá? E assim por diante, e se for o caso, e dobrando a multa conforme aí a atitude do vizinho. Rafael Zanin, o nosso especialista em condomínio, tirando as suas dúvidas, e todas as segundas-feiras você pode e deve encaminhar para o nosso Facebook. A maior dificuldade do meu condomínio é o estacionamento. Muitos não conseguem estacionar corretamente, prejudicando os demais. O que faço? Olha, Geraldo, com relação à vaga de garagem, é um dos grandes problemas dentro do universo aí condominial, né? Tudo parte da questão da construtora. Se a construtora entregou com ou sem vaga de garagem, né? Se entregou sem vaga de garagem para moto, é necessário fazer, depois do condomínio, depois de implantado, é necessário verificar e avaliar algum espaço onde possa implantar essas vagas de moto. Tá? Então, vai primeiramente da construtora, tem entregue com, se não entregou com vaga de moto, tem que levar para uma assembleia, o síndico que tiver em mandato tem que levar esse assunto para a reunião da criação de vagas de moto, né? E aí sim reverter também essas vagas de moto como receita para o caixa do condomínio. Então, alugar as vagas, se o condomínio conseguir construir 10 vagas de moto, aí sim reverter, alugar para os moradores que queiram ter aí esse benefício. Estou conversando com o Rafael Zanin, especialista em condomínios. Existe horário para a reforma interna do apartamento? Sim, Geraldo, existe. Assim como falamos anteriormente, tem o regulamento interno, a convenção condominial. Nesses dois documentos prevê já o horário de reforma, de obra, né, de barulho, e tudo isso o morador ele tem que conciliar, né? Ele tem que fazer valer as normas, as regras, para poder conseguir viver em harmonia com seus demais vizinhos. A última pergunta dos nossos amigos das redes sociais: por que tem vizinho que gosta de fazer festa no apartamento a qualquer hora e o síndico não faz nada? Olha, Geraldo, se o síndico não faz nada, então ele está sendo omisso, né? E o síndico ele não pode ser omisso. O síndico é a figura dentro do condomínio que tem que fazer valer as normas e as regras do prédio, né? O síndico ele tem que dar exemplo. Então, se tem alguém cometendo alguma infração no condomínio, cabe ao síndico notificar, advertir, multar, né, ou tentar resolver a situação na base da conversa, né, dialogando com as pessoas, né, com os vizinhos, tá? Mas se está existindo festa, está fora do horário, é passível de advertência, de multa, notificação, tá? Um vizinho tem que respeitar o direito do outro. Portanto, aí foi um bloco especial de dúvidas, né, com o Rafael Zanin, especialista em condomínios. Todas as segundas-feiras vai estar aqui tirando suas dúvidas. E é importante deixar claro, não vai ficar pergunta sem resposta, né, Rafael? Com certeza, Geraldo. Todos os internautas que mandarem as suas respostas, as suas perguntas, a gente vai tentar ao máximo aqui trazer todas as respostas para vocês. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta com o professor empresário da Academia Fênix e representante do Núcleo de Academias de Guarulhos, o empresário Cleiton Braga, juntamente aqui ainda permanece o Rafael Zanin. Em 1 minuto. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br.
Excelentíssimo Lucas Braga, grande Lucas Braga. Estou recebendo aqui Cleiton Braga, empresário da Academia Fênix e representante do Núcleo de Academias de Guarulhos. Aleluia, né? Finalmente vamos trabalhar a academia funcionando? Primeiramente, boa tarde aí, todo o pessoal que está assistindo, Geraldo. Obrigado pelo convite, boa noite. Pelo convite, Geraldo. Obrigado, tá? É um prazer em participar do programa aí e passar as informações para Guarulhos. Para quem não sabe, eu sou empresário, sou proprietário da Academia Fênix Fitness, né? Localizada ali na Brigadeiro Faria Lima. E há algum tempo a gente veio aí desenvolvendo uma estratégia para tentar ajudar as academias de bairro, né? E nisso se formou o Núcleo de Academias de Guarulhos, que foi bem antes da pandemia. E nesse processo todo de vir aí com as aberturas das academias, fazendo contato com o prefeito, com o secretário de governo, secretário de saúde, com toda essa parte que faz liberar, né, as academias, enfim, existe toda a parte política. Eu costumo dizer que eu não sou político partidário, mas sou político de pessoas. Sim. Né, e hoje a gente conseguiu aí juntar mais de 100 empresários da cidade de Guarulhos, representando o núcleo de academias. E hoje, segunda-feira, graças a Deus, muitas academias voltaram a trabalhar. E os protocolos, o Cleiton? Porque a gente sabe, em São Paulo, capital, as exigências são assim como Guarulhos. Você acha que aquele cliente que utiliza da academia, que ficou aí 90 dias sem utilizar, ele está consciente desse protocolo? Bom, São Paulo ofereceu um protocolo, então existem alguns departamentos que são responsáveis pelas academias, né, do Brasil inteiro, que é a ECAD e o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, né? Então, esses órgãos que representam a nossa categoria foi buscar algumas evoluções para pós-pandemia, né? Então, eles trouxeram bastante protocolo, inclusive esses protocolos que São Paulo adequou, né? Junto com Guarulhos, né? Que é o quê? É sim, ter um tapete para poder fazer a limpeza, ter o termômetro na hora que o aluno chegar para ver se ele não tiver mais acima de 38 graus de febre, né? Se tiver algum desconforto no corpo, né? Ser espalhado aí nas academias, em cada máquina, álcool. O protocolo de São Paulo e aqui em Guarulhos também foi para... Não tomar banho? Tomar banho. Não pode tomar banho na academia. Ah, sim. Tomar banho não pode, só usar o necessário mesmo, né? E as academias, elas aqui em Guarulhos, elas dividiram 6 horas de funcionamento. Então, algumas academias abriram das 7 até as 9, 10 horas, aí fecha e depois vão voltar hoje, né? Inclusive no núcleo a gente estava em discussão para saber como que seria essa retomada. E eles vão voltar agora às 16 e vão ficar até às 22 horas, né? Para poder atender tanto o pessoal da manhã quanto o pessoal da tarde. Por enquanto, não foi decretado horário fixo para as academias ficarem dentro em horário aberto. Também não foi ainda protocolado nada de piscina, então se alguma academia tem piscina ainda, nós estamos aguardando essa semana, talvez a retomada seja consciente. E uma coisa que a gente costuma dizer é que vai muito da academia que você frequenta. Eu acho que tanto dos proprietários quanto dos alunos, né? Tá. Eu acho que a consciência de chegar lá, respeitar o próximo, né? Fazer a limpeza, né? Antes de você utilizar o maquinário, depois que utilizar, manter o distanciamento social. Então, todas as academias de Guarulhos hoje, elas estão preparadas para trabalhar. E isso não é agora, tá? A gente já vem pleiteando aí com o prefeito, era a nossa abertura perante os governantes, era para agosto. E junto com o Eduardo Vela, o Flávio, eu e mais todos os proprietários de Guarulhos, a gente conseguiu trazer para o dia 20, e aí sim, com várias conversas, várias reuniões, tentando mostrar que a academia é sim um lugar de saúde, sim, que ajuda a pessoa a manter o corpo, a imunidade do corpo, fazer com que ele tenha qualquer tipo de doença que vinha, o corpo dele está preparado. Então nós estamos preparados. Hoje a gente talvez paga um preço do passado, que é
as academias eram muito vistas como corpo, né, e beleza. Hoje, depois, pós-pandemia, felizmente, estamos mostrando que, de fato, para que serve a academia, que é exatamente para ajudar na saúde. E que foi um dos protocolos que a gente colocou, ainda os governantes daqui de Guarulhos não colocaram. Nós ficamos 3 meses junto com vários especialistas para poder provar que, de fato, nós teríamos condições de trabalhar e ajudar. E a gente entregou e ainda eles não passaram como seria esse protocolo para a gente ainda. Então a gente está aguardando aí para uma retomada, então talvez seja uma adaptação essa semana, para que de fato a gente volta aí a partir da semana que vem, do dia 20, talvez 100% com as aulas de dança, com as aulas de luta, com as aulas de contato, né? Talvez um contato diferenciado, né? A gente está falando bastante que o mundo mudou e as academias também mudou. Estou conversando com o empresário Cleiton Braga da Academia Fênix e representante do núcleo de academias. Olha só, estou até pensando aqui, viu? Abrir um espaço, também assim como eu fiz com o especialista em condomínios, tem um espaço semanal de academia, porque esporte é saúde, viu, Cleiton? Exato. Esporte é saúde. Agora, a pergunta para os dois aqui, os nossos convidados, é importante deixar claro, não adianta nenhum governante exigir regras se você em casa não respeita as regras. Eu vou dar um exemplo prático. Você que tem filho, seja qual for a idade. Eu tenho 2 netos, né? Um de 1 ano e 8 meses e um de 6 anos. Um de 1 ano e 8 meses, vou dar só um exemplo no meio de casa. Ele ontem, ficou birrento ontem. Aí meu filho, ops, ei, para. Ele ouviu a voz do pai. Enquanto eu, avô, estava falando, não estava nem aí. O pai deu o comando de voz, ele, opa, senta aqui, ficou quietinho, obediência. Então, quando você tem em mãos protocolos de obediência, aqui na revista Veja essa semana tem, olha como é que está a escola, né? Distanciamento. Agora, para tudo isso dar certo em Guarulhos, para que a gente não volte, você tem que fazer a sua parte. Geraldo, como? Respeitando. Olha só, eu estou com a distância de 1,5 m ou mais dos meus convidados. Eu tenho aqui álcool gel nessa bancada. Eu estou igual a Globo e a CNN. Já viu a CNN? Nós estamos igual aqui. Espaço é exatamente igual. Respeitando a Globo, se vê a bancada da Globo, a distância, tá? Então estou a mesma coisa que o William Bonner, meu colega de turma de 85, aliás. Viu, Cássia? O William Bonner foi meu colega do primeiro curso de rádio, né, em Guarulhos, para o curso de radialista. A turma de 1985. Olha como eu sou velho. E estava lá aquele cidadão chamado William Bonner. Não ri não, não chama de dinossauro não, porque aí o negócio vai ficar feio. Gente, Cleiton, você acha que as pessoas vão respeitar todas essas normas que são ditas por todos os meios de comunicação? Cleiton, agora eu falei para o Cleiton e olhei para você. Cleiton. Legal, vamos lá. Uma coisa importante que a gente está falando agora para as pessoas, para os idosos respeitarem por enquanto. Vai chegar o momento que os idosos vão precisar voltar para a academia. Sim. Então a gente está pedindo para os idosos acima de 60 anos, por enquanto, não frequentar a academia. Bacana. Porque isso é de fato cuidar deles, né? Sim. Então isso eu acho que eles têm que ter esse cuidado, que é exatamente o que você está falando. Com relação ao respeito, o mundo de academia, não só academia, a gente representa também uma quantidade bem relevante na cidade, que é de boxe, de crossfit, de estúdio, de pilates, né? E outras partes aí de atividade física ao ar livre. Então a gente está pedindo que cada um traga a sua garrafa, que cada um traga aí a sua toalhinha, né? Respeite o espaço do outro. E o pessoal de academia, eles têm esse respeito, que eles têm aquela, não vou falar respeito, mas eles têm a didática de vir para a academia diariamente, de colocar a academia como obrigação no dia a dia. Então, hoje as pessoas elas têm essa consciência, tanto pelo que veio da pandemia, mas sim daquela regra de querer estar com boa saúde,
querer estar com o corpo legal, querer ter um resultado. Então, isso daí vai fazer parte dentro da academia. Então, é se respeitar e respeitar. Isso vai ser essencial dentro de toda essa comunidade que a gente fala, esse núcleo de atividade física que hoje Guarulhos aí é representado por nós. Agora, meu amigo Rafael, no condomínio, basicamente é parecido. Se não respeitar regras, nós vamos ter aqui durante todo esse semestre essa discussão. Você entende, se não houver cooperação dos moradores, fica difícil? Fica, Geraldo, fica difícil, ainda mais nesse universo aí das academias dentro de condomínios, né? Então, muitos síndicos, eles estão naquela, abro, não abro, libero, não libero, muitos moradores já ficam ali sondando o síndico para ver qual é o momento certo que ele vai abrir, né? O que a gente recomenda, né, que aguarde ainda, espere mais um pouco, né, essa quarentena findar, acabar, para poder reabrir. Justamente porque o condomínio não tem como controlar, né, ter alguém para ficar na porta da academia do prédio para ficar controlando temperatura, igual as academias mesmo vão fazer, né, controlar a higiene dos equipamentos, o ambiente. Então, o condomínio não tem mão de obra, salvo se contratar alguém específico para cuidar desse ambiente, né? Se não contratar, fica complicado. Ou começar a trabalhar liberar com hora marcada, né? Um morador por vez. Então, existem vários tipos de organização que você pode controlar. O síndico ele pode pegar e num controle lá dele, começar a agendar a utilização do espaço, né, com hora marcada. Olha, tal hora, tal pessoa vai utilizar, né, isso enfim, é uma alternativa, né, não quer dizer que vá ser algo que vá se estender, né, é uma alternativa temporária. Tá? Agora, é evidente, a revista Veja de São Paulo, Lucas Braga, dessa semana, traz uma matéria importante nas escolas. Quando falamos de aula pela internet, nós temos que imaginar que estamos no Brasil, que existem regiões onde a internet é um negócio complicado, né? E aí, matéria essa semana, não sei se foi no Fantástico, não, foi no Jornal Nacional, de uma jovem falando que em determinado momento da aula ela não estava acompanhando porque a internet da rua onde ela reside estava falhando. Quer dizer, isso é uma das dificuldades que o aluno encontra para ter acesso a esse tipo de transmissão. Agora, o segundo fator, meus amigos da bancada, chama-se relacionamento da escola. Será que as crianças vão respeitar todos? Porque uma coisa é o adulto. O adulto, né, você chega um momento, olha, que não pode ser. A criança, o ímpeto dela não é igual ao adulto, não? Tá certo isso, professor? Exato, é isso mesmo. Você entende que essa dificuldade será um parâmetro para as escolas continuarem ou não funcionando? Bom, essa parte de escola é um pouquinho mais complicado. Talvez até o Eduardo Vela teve aqui na semana passada, né? Isso, na sexta. Então, ele é mais dessa parte de colégio, né? Ele tem essa formação um pouco mais de particularidade dele, que ele é formado nessa parte. Mas as escolas é um pouco meio complicado, porque a gente eu tenho filho pequeno também, né? Eu esse ano não vou mais levar meu filho para a escola. Correto. Né? Tô aí fazendo as aulas com ele no dia a dia. Entra um pouco dentro do que o Rafael falou. Igual como controlar dentro do condomínio e como controlar dentro de um colégio com as crianças, né? Talvez a aula normal, a aula de atividade física, enfim. Hoje existem maneiras, principalmente no condomínio, né? São empresas terceirizadas que faz a parte de assessoria esportiva dentro do condomínio. Isso é claro que vai de cada condomínio ter um custo aí para fazer esse investimento, que hoje a nossa categoria não se fala mais em economia, mas se fala em investimento de saúde. Custo-benefício. Custo-benefício, exato. E também dentro da escola, eu acho que, né, não tenho tanta autoridade para falar, mas dentro da escola, talvez ter esse olhar de como pode fazer para colocar pessoas mais especializadas, talvez os próprios adultos, os próprios professores,
ter o controle entre eles para não ter esse tipo de problema com as crianças, né? Porque até então a gente não sabe de onde os professores vêm. No caso, dentro da academia é diferente, dentro do estúdio de CrossFit, enfim, nós sabemos, então todos os nossos colaboradores vão passar pelo mesmo processo que os alunos. Talvez aí a escola fazer esse protocolo de acompanhamento com os colaboradores dentro do colégio, para poder talvez receber com mais segurança. E aí entra da verdade, né? Entra do brasileiro que eu acho que às vezes eles esquecem um pouco da realidade e querem passar um pouco à frente, né? De querer fazer o algo a mais, que isso acaba tendo problema lá na frente, né? Que é o que a gente vem pedindo bastante para as pessoas se conscientizar. Eu acho que a partir do momento que tiver conscientização dentro dos colégios, tiver conscientização dentro de condomínio, fazer esse investimento, nós e os colaboradores estão sofrendo muito, né? Os educadores físicos, a gente vê. Vou falar um número aqui, tá? Que é bem bacana. Hoje nós temos 350 academias em Guarulhos, registradas, né? Pela JUSESP. Nós temos mais de 6 mil colaboradores educadores físicos que estavam ativos. Então, só no núcleo, a gente chega aí praticamente quase 120 mil praticantes, juntando todas as academias de Guarulhos, mais estúdios, enfim, toda essa realidade. Então, eu acho que o colégio deveria ver de uma maneira para poder começar a se adaptar nesse novo, né? Eu acho bastante interessante essa adaptação. Viu, Geraldo? Pois não, o nosso amigo comentou sobre empresas de assessoria esportiva nos condomínios, né? São empresas aí que foram afetadas gravemente com essa pandemia, né? Porque são empresas que são contratadas, para você que é de casa não tem conhecimento, são empresas que são contratadas por condomínios clubes, né? Esses condomínios maiores, né? Que têm a possibilidade de pagar equipes, né? Especializada em personal trainer, em recreação para crianças, né? E aí, nesse momento de pandemia, muitos condomínios cortaram contratos, sim. Alguns reduziram para não chegar a cortar, mas tive relato aí de algumas empresas que até faliram por conta dos condomínios não ter previsão de abrir as áreas comuns. Né? Então as áreas, o parquinho fechado, quadra fechada, academia fechada, né? Então tem alguns conhecidos aí que trabalham na área que acabaram encerrando as atividades por conta aí da quarentena. Posso pegar um gancho dele também? Por favor. Com relação a, ele está falando dos condomínios, né? Dessas assessorias que fizeram faliram, algumas faliram, outras continuaram reduzindo. O legal do núcleo de academias que foi interessante que a gente conseguiu fazer um network entre os empresários do ramo, que tinha até muitas academias que está dentro do núcleo, estava pensando em vender, pensando em fechar. Então, dentro do núcleo se criou uma troca de moeda. Fortalecimento. Muito. Que trouxe, na verdade, para quem está dentro do núcleo, uma realidade totalmente diferente. Se todos os condomínios, a assessoria, se juntasse como nós fizemos, talvez teria um salvado o outro. Sim, eu acho que entra nessa parte. O núcleo de academias foi exatamente isso. A gente trouxe um resultado assim brilhante para academias. A gente tem academia de rede, como academia de 2.000 metros, como academia de 100 metros quadrados. Enfim, a gente tem diversos. E isso trouxe uma esperança. Eu acho que a pandemia trouxe essa esperança. Então, eu acho que faltou um pouco desse network, né? Sim. De ter a humildade de falar, olha, eu estou precisando. O que a gente pode fazer junto? Né? Que é exatamente o que o Geraldo está fazendo. Trazendo um especialista em condomínio, um especialista talvez em academia, um outro especialista talvez em pavimentação, enfim, qualquer tipo de especialista. E isso foi o que fortaleceu o núcleo, que eu acho sensacional. Eu sou um dos idealizadores do núcleo, né? E hoje a abertura foi muito feliz. Hoje está todo mundo super feliz com a retomada. Ainda não está 100%, mas com fé em Deus a gente está esperando aí uma retomada bem bacana a partir de semana que vem. Eu vou fazer mais um intervalozinho de 30 segundos, daqui a pouco a gente volta com essa dupla aqui de convidados em nossa bancada, no Debate Guarulhos, você das redes sociais, daqui a pouco a gente volta. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização, vigilância 24 horas para grandes eventos,
MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com Guarulhos, com o Debate Guarulhos. Grande Lucas Braga na rede social, o Facebook do Guarulhos Destaque. Aí, olha só, de segunda a sexta, no Facebook do Guarulhos Destaque, às 20 horas. Aí você não acompanhou o programa. Terminou o programa, você vai no YouTube, vai estar o programa na íntegra, para você compartilhar, tá certo? Com o que você achar interessante. Faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Os nossos convidados de hoje, o especialista em condomínio, Rafael Zani, e o empresário de academia, o Cleiton Braga. E você em casa, qual é a sua especialidade? Há uma preocupação generalizada, meu caro Rafael Zani, com a questão da segurança. E é evidente, eu vi uma história esta semana que me preocupa. Quando você em casa, atenção senhores e senhoras, a senhora que não quer ter responsabilidade, ou o senhor, com o seu filho, aí entrega o celular para ele, do tipo, estou com uma tarefa agora, eu vou dar o celular para ele, e aí depois eu pego de volta. Faço isso de maneira constante. Eu faço a seguinte pergunta para uma reflexão. A senhora ou o senhor sabe exatamente com quem os seus filhos se relacionam na internet? A semana passada, a Rede Record de Televisão publicou a matéria, tem que dar o crédito, de uma menina de 11 anos se relacionando com um homem na internet que a ameaçou e pediu para que ela o acompanhasse, senão ele mataria toda a família. Vocês sabem por que aconteceu isso? Porque você não sabe e não conhece os amigos dos seus filhos. Você desconhece a relação de amizade dos seus filhos na internet. Você faz de conta que educa o seu filho. Não estou querendo dar lição de moral a ninguém. Agora, o que acontece diariamente no Brasil é preocupante. Rafael, não sei se você viu essa matéria, mas há uma preocupação da sociedade, muitas vezes, em transferir para o Estado a responsabilidade da educação. Deveria ser o contrário, começar em casa. Sim, sim. A educação tem que começar de casa, né? Então, os pais têm que dar exemplos, né? E bons exemplos para os filhos, né? Eu sou pai fresco, né? Sim. Minha filha está completando agora, vai completar 5 meses, então eu vejo que realmente o filho ele é um reflexo do pai, né? Do pai, da mãe, da sua criação, né? Então, se a gente realmente não dá uma boa educação, um bom estudo, uma boa formação, né? O filho realmente vai ficar abandonado e vai crescer sem uma alguém base. Vai tomar conta dele, Sim, alguém vai tomar conta e não vai ter uma base sólida para poder criar realmente juízo e enfim, ter discernimento do que é certo, do que é errado, né, do que é bom, do que é ruim. Agora, qual é a sua opinião, o empresário Cleiton Braga? Hoje, é comum você ouvir de algum professor de escola ou de colaboradores essa preocupação, porque eu sempre ouço das pessoas, não, eu tenho que trabalhar. Ninguém está dizendo que você não deve trabalhar. Ninguém está falando isso. Agora, você abandonar o filho para a internet, você perde o seu filho para a internet, Cleiton Braga, difícil retornar, né? É difícil. Quando você coloca a sua responsabilidade para o outro... É fácil. É fácil. E aí você acaba cobrando, talvez, uma pessoa que não tenha tanto conhecimento quanto você em casa com o seu filho. E aí você tira aquela, ou você pega alguma frustração que você teve,
né, e fala, ó, meu pai fez isso, meu pai me colocou na escola, eu sou quem eu sou hoje. Aí ele acha que de fato que a mesma criação que ele teve talvez há 20, 30 anos atrás é a de hoje. Certo? Que a nossa criação, pelo menos a minha, não se compara com meu pai, a que eu estou dando pro meu filho agora. Eu. Né? E de fato, a minha esposa fala muito que, né, você que é pai fresco, você falou que é pai fresco aí, que eu acho que quem faz a personalidade do filho é o próprio casal. Sim. A partir do momento que você deixa outras pessoas, que até seja mãe, pai, vô, interferir na vida pessoal do seu filho, Sim. você acaba confundindo a cabeça dele, né? Muito bom. Você confunde e fala, pô, quem que eu vou acompanhar? Eu vou acompanhar meu avô, meu tio, meu primo, minha avó? Quem que é? Mas de fato ele tem que acompanhar o pai. E aí, voltando a essa parte do celular que você falou, de fato, a responsabilidade não é da criança. A criança, ela vem, né, com a maneira sadia de falar, tá? Ela vem virgem, sem nada na cabeça. Sim. Né? Quem tem que colocar esse mundo que está vindo é os pais. Sim. Né? A personalidade é do pai. É o que o pai passa para ele, é o que ele vai ver lá fora. Né? Muitas vezes fala, olha, não conversa com estranho. Você deu o exemplo aí dessa criança que... De 11 anos. Às vezes o pai não tem comunicação nenhuma com a criança, que a criança ela é tão acanhada que ela não consegue se abrir com o pai. E aí o pai fala assim, poxa, depois que aconteceu tudo isso daí, ele acaba descobrindo. Né? Então é a mesma coisa que você vai ver a conta de água, né? Você fala, pô, eu sempre paguei R$50, por que tá vendo 300, 400? Aí você só vai saber que tem uma goteira depois que a conta... Chegou. A conta chegou. E aí faz um alerta grande, viu, Rafael? Você que é especialista em condomínio, vai estar aqui todas as segundas-feiras. Eu faço um alerta. Isso aqui não é um tribunal. O veículo de comunicação, ele é por si só um prestador de serviço para a comunidade. Feito isso, nós alertamos. Cabe a você entender da importância desse alerta em fazer ou deixar de fazer. Vejamos, hoje é comum a sua diarista ter mais acesso ao seu filho do que você. Em muitos casos, com todo respeito à diarista, eu tenho um diarista em casa, elas entendem melhor a lição de casa do que você. Rafael Zani, isso é um perigo muito grande. É um perigo, mas isso é sinal de que os pais precisam, né, dar mais atenção para os filhos. Sim. Né? Eu acho que nessa sociedade que a gente vive hoje, é aquilo que o nosso amigo falou, ela vem mudando constantemente e a gente precisa se atualizar. Né? E não tem jeito, família é família, você tem que ter um tempo para os seus filhos, né? Saber separar o momento certo, né? Mas é aquilo, se você realmente colocou uma criança nesse mundo, você tem que dedicar tempo, dedicar amor, dedicar paciência, educação. A criança é que nem um diamante, né? Você tem que ir lapidando. Sim. Né? E é aquilo, até você conseguir realmente criar aí uma pessoa boa aí, né? Para viver nesse mundo aí que a gente vive hoje, né? Estou conversando com o especialista em condomínio, Rafael Zani, e o empresário de academia, Cleiton Braga. E você? Qual é a sua opinião? Qual o tipo de reflexão que você faz no momento que nós atravessamos, que é esta pandemia, onde o relacionamento é colocado em xeque todos os dias? Disse no início desse programa que o celular em casa está sendo o maior desafio do casamento. Como lidar com esse aparelho? É o segredo. E você continuar conversando com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com sua filha, com os membros de sua família. Afinal de contas, a família é o grande alicerce de tudo, né, Cleiton? Sim. E é legal esse negócio de você estar falando de família, que é uma coisa que eu levo muito hoje nessa realidade, porque você não precisa deixar de viver, com todo respeito, o velho para colocar o novo. Eu acho que quando você pega a realidade do velho, que é aquela coisa do passado, e você adapta ao novo, você transforma em um cidadão. Sim. Então você pode trazer todo aquele respeito que você tinha pelo seu avô, pelo seu pai, de chegar e cumprimentar, de ter o carinho com ele.
que hoje normalmente as crianças, né, elas têm assim, uma autonomia própria, um direito próprio, por ela viver dentro de um celular ou de um tablet, qualquer tecnologia que o pai dá para ele, que ele acaba trazendo aquele mundo tecnológico para ele, só que às vezes o pai esquece de inserir lá o que o vô, o bisavô passou para ele. Sim. E ele acha que aquilo ali pro pai atual, os pais atuais, eu sou um pai atual, né? E eu pego muito exemplo do meu pai e coloco hoje com meu filho, principalmente na parte de educação, de ter horário para dormir, de ter horário para comer, de ter horário para brincar. Eu acho que tudo isso, o celular ele virou uma opção de interter a criança para o pai se interter com o próprio celular. Verdade. Que isso, de fato, a criança está sendo espelho de quem? Do próprio pai. Então, como que você vai cobrar sendo que você não está conseguindo fazer igual? Então, quando ele tomar uma atitude com relação a tablet, a celular ou qualquer outro tipo do gênero de videogame, toda essa modernidade que a criançada hoje está fazendo, se o pai também está ali bitolado. Então, fica difícil do pai cobrar uma coisa, sendo que o pai e a mãe, né? Eu vi um post essa semana, engraçado, que está o pai de um lado, a mãe do outro, mexendo no celular, os dois virados ambos, e a criança no meio, com um monte de livro, querendo que alguém, né, fizesse uma leitura para ele, que de fato hoje é muito mais fácil o pai pegar o celular e fazer uma leitura, do que pegar o velho. É tão interessante você dar essa didática de ler um livro, né? O meu filho, pelo menos quando eu estou lendo o livro, ele vai lá e pega o dele e vê as histórias. Então, são exemplos que a gente dá. Então, se a gente der o exemplo também de celular, ele também isso aí você não vai poder cobrar. Esse é o Cleiton Braga. Você tem a minha opinião, Rafael, do Cleiton em relação a isso? Sim. Você compartilha disso? Sim. O filho ele é um reflexo, vai ser lá na frente um reflexo dos pais, né? Então, dando bons exemplos, né? Bons exemplos nunca saem de moda. Sim. Né? E olha, algo que eu sou assinante da Veja há alguns anos, e quem é assinante, todo mundo sabe, que ela deixa disponível para quem é assinante, no próprio site da revista Veja. Mas eu gosto de receber, eu me acostumei em ler livro, gosto de ler livro, gosto de ler jornal. Né? E é o velho que está no novo. Exatamente. Né? E aí, eu tenho o hábito, aí eu falei, pai, mas você vai ficar comigo. Eu estou aqui, às vezes, tomando um café, e estou marcando aquela notícia porque eu vou fazer programa à noite. Eu acho que esse debate... Na sexta-feira, eu já passei para o Rafael a primeira pauta do programa. Tá certo isso? Tá certo. Eu estava lendo alguma matéria, olha, o que você acha disso? É um hábito da leitura. Na minha época de estudante, que eu tinha um tempo de admissão, você tinha o hábito de ir na biblioteca e o livro era cada vez mais difícil. E quando você fala de trazer o velho para o novo, é você aproveitar o conhecimento desse equipamento em benefício da família. Ninguém está dizendo aqui proibido de usar essa... Não, tudo existem critérios. Quando iniciamos o programa, conversando com o Rafael, a respeito dos protocolos de segurança do condomínio, eu fiz a mesma pergunta para o empresário Cleiton Braga em relação aos protocolos da academia. Existem regras. Quando respeitamos regras, a convivência é pacífica. É igual você entrar numa mata onde você não conhece a trilha, mas se alguém pega você pelo braço, olha, me segue que você não vai se perder. Faça. Você vai continuar fazendo a diferença. Senhores, empresário Cleiton Braga, para mim foi um privilégio tê-lo aqui. O tempo ruge. Foi um bate-papo de uma noite super agradável. Vai ficar aqui o canal aberto para que a gente consiga falar mais da academia. Eu acho que saúde é um debate interessante. Não existe hora para debater saúde. As tuas considerações finais, mas desde já, muitíssimo obrigado e parabéns pela atuação no núcleo de academias em Guarulhos, meu amigo Cleiton Braga. Geraldo, primeiramente, obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade de falar do núcleo de academias. Como eu já disse antes, foi formado por uma necessidade, né? Eu sentia que Guarulhos precisava muito de reunir esses empresários desse ramo, que é muito importante, até antes da pandemia, né? E eu deixo um recado para vocês aqui, que está acompanhando a gente aí à noite, está sabendo da retomada das academias.
com horário controlado, com bastante protocolo para ser seguido. Valorizem as academias de bairro de Guarulhos, valorizem a nossa cidade, né? Não estou aqui desmerecendo grandes redes, mas agora é o momento da volta, é o momento da economia, é fazer com que a nossa cidade volte a trabalhar e que nós, proprietários de pequenas academias, volte a dar trabalho aí para os colaboradores de educação física que está muito tempo aí parado. Você falou 90 dias, mas a gente está chegando a 120 dias, tá? Chegamos a 120 dias. Recordista, parabéns. Obrigado. Conversei, portanto, aqui com o empresário Cleiton Braga, empresário de academia. Nosso especialista de todas as segundas-feiras. Anote na sua agenda. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, abertura do programa com o especialista em condomínios, Rafael Zanin. Obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado, pessoal que está em casa. Também podem encaminhar as perguntas aí para minhas redes sociais. Posso divulgar também? Lógico. Rafael Zanin, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Tá? Então pode mandar por lá também as dúvidas que a gente vai estar anotando para responder aqui ao vivo aqui no programa. Tá? E uma mensagem aí para o pessoal de casa é aquilo que a gente falou durante o programa todo, né, Geraldo? Respeitar normas, respeitar regras, tá, senhores? Condomínio é viver em sociedade, né? É um respeitando o direito do outro. Né? No condomínio, ao seu lado está o seu vizinho, é parede com parede. Então, se você não respeitar barulho, né? Não respeitar a norma de convivência, normas de garagem, normas de regras em academias, enfim. O condomínio ele é uma pequena sociedade, onde todos têm os seus direitos e têm os seus deveres. Tá? Então, respeite as normas, respeite as regras. Tem algum problema? Converse com o seu síndico. Tá? E se não resolver, também manda aqui pra gente a dúvida que a gente vai estar respondendo aqui. Rafael Zanin, muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Geraldo. Dupla Hora, nossa rede social, Facebook, de segunda a sexta, o Guarulhos em Destaque, você acompanha de segunda a sexta, o Debate Guarulhos às 20 horas. E às 20h30 na TV Guarulhos. Perdeu o programa? Olha aí o meu endereço no YouTube, Geraldo JR da TV, para você ter toda a entrevista na íntegra. Comigo, Lucas Braga, o primo do Roberto Carlos. Brincadeira, hein, velho? Você é o cara, hein? Aliás, olha, seu primo. Você é primo dele, cara? Não sabia? Parente. Braga tem alguma coisa a ver. Vocês são parentes do Roberto Carlos, não falam nada. Meu Deus. Olha só, gente, brincadeiras à parte com o Felipe Põe na retaguarda. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, Guarulhos.